Olá, sou a Elisa, líder empreendedora da equipe Energia. Hoje eu quero falar a respeito de algumas tampas que às vezes as pessoas têm dificuldade para manuseá-las. Então vamos lá. As quadradas, de maneira geral, nós conservamos melhor todos os alimentos crus que ainda respiram. Então verduras, legumes, carnes cruas, nós podemos conservar muito melhor em quadradas devido ao sistema da tampa que permite a circulação controlada constantemente dentro dela. A redonda, já para alimentos cozidos ou então para mantimentos, porque precisam estar bem vedadas, e no caso de alimentos cozidos, o fato de ser uma peça redonda de fundo afunilado, ela vai esfriar muito mais rápido na hora de você levar para sua geladeira. E vamos lá então. As quadradas nós temos desde pequenas até a super caixa, que é bem maior. E todas essas quadradas, a abertura sempre pelos cantos. Vocês viram que tem um prolongamento por onde você inicia a abertura. Nunca pega um canto e enverga a tampa forçando, porque aí vocês vão provocar rachaduras nos cantos das tampas, tá? Principalmente ao tirar da geladeira ou do freezer ou congelador. Então, sempre abrindo canto por canto, as 4 pontas, para que você tenha a remoção correta da tampa. E o fechamento você pode encaixar também canto por canto, ou você tem a opção de fechar em cruz, que eu vou mostrar agora a segunda opção para fechamento. Abrindo novamente canto por canto, e você pode efetuar o fechamento fechando em X, e aí você tem o fechamento perfeito. Outro detalhe, nunca vocês pressionem a tampa pelo canto de cima para baixo, sempre procura fazer como se fosse de dentro para fora, tá? Sempre nessa posição, porque aí vocês não vão forçar o canto das tampinhas e provocar as rachaduras com tanta facilidade. E assim nós temos as maiores, médias, como essa, é o mesmo sistema também, abre pelos 4 cantos e o fechamento ou em X, ou então vocês fecham canto por canto. Sempre, ó, vocês viram que eu não estou empurrando, eu estou fechando como empurrando de dentro para fora. Esse movimento é a conservação melhor das suas tampas para que vocês não tenham aborrecimento de quebras de cantos, tá? Embora nós temos aí acessórios para poder adquirir, mas podendo conservar é muito melhor, né? E da mesma forma nós temos a super caixa, que já é uma caixa bem maior e às vezes as pessoas têm dificuldade na hora de fechar. São peças que os cantos são um pouco mais reforçados, né? Então, muitas vezes as pessoas têm dificuldade. Então, é a mesma situação. Canto por canto você vai efetuar o fechamento, a abertura canto por canto. E o fechamento também canto por canto, ó lá. E sempre o último canto é o que às vezes as pessoas têm dificuldade. Aí elas vão apertar de cima para baixo. Nunca façam isso. Então, encaixou as laterais, canto por canto, e depois você vai fazer esse movimento, tá? E aí você tem os cantos todos fechados e a lateral toda bem encaixada para que a conservação seja melhor dentro da sua geladeira. Porque ela nem pode estar aberta para entrar uma quantidade excessiva de ar, como também ela não pode estar vedada como se fosse uma peça redonda, para que a conservação do alimento cru seja mais eficiente. Então essa é a base das peças quadradas, tá? Agora eu vou falar um pouco das peças redondas. Por exemplo, nós temos a linha de mantimentos, que é uma delas, tá? O fechamento, a abertura, também por esse prolongamento você inicia a abertura, tá? E o fechamento, tem gente que vai apertar, começa o fechamento dessa forma e ela vai apertar lá na frente sem antes fechar toda a lateral. Então, encaixou a tampa, você vai fazer a volta toda até que ela feche por completo. E aí você extrai o excesso de ar, tá? Então, deu para até ouvir o arzinho que saiu, né? Então, essa é a forma correta do fechamento. E principalmente quando a peça é nova, a tampa, ela ainda fica mais apertadinha. Então, vocês vão fazer sempre dessa forma, tá? Encaixou uma parte aqui e você vai apoiando com os outros dedos e vai fazer o fechamento, tá? Então, essa é a forma também correta para peças redondas e de mantimentos. E nós temos também, desse mesmo sistema de fechamento, as peças maiores, tá? Então, por exemplo, nós temos as tigelas batedeira, que é o mesmo sistema. Vocês viram que todas elas têm essa aba por onde você inicia a abertura. Aí auxilia, abriu, e fechamento é a mesma coisa. Encaixou uma parte da tampa e aí você vai fazer a volta toda segurando, ó lá,
e aí você tem o fechamento completo e extrai o excesso de ar, tá? Essa é uma média. E nós temos também uma maior, que é o tamanho da saladeira ou porta-tudo, que é essa peça aqui, cabe 10 litros. E aí é a mesma coisa, gente, ó, normalmente elas têm esses prolongamentos, que é por onde você inicia a abertura, auxiliando toda a volta para poder remover a tampa completamente. E você vai encaixar essa, por exemplo, muita gente tem dificuldade, começa a fechar aqui, já aperta lá na frente, aí vai falar, a tampa não encaixa, então essa é a briga, né? Então, encaixou, essa você vai segurando, ó, vocês estão vendo que eu não tô soltando em momento algum, ó, com o polegar eu vou pressionando, e aí ela vai fazer a volta completa para poder efetuar o fechamento e terminou a circunferência. E aí, também extrai o excesso de ar e tem a peça bem vedada, tá? Então, essa é a forma também correta. Depois nós temos a linha das instantâneas, que é uma outra forma de fechamento. Todas as peças de fechamento instantâneo, nós temos aí essa linha, como nós temos o tupper pot, a mini instantânea, que ela é mais baixinha também, delicatesse, que ela também é mais baixinha, mas são todas desse sistema de tampa. Elas possuem umas setas aqui no meio, ó, tá vendo? Que indica que você precisa pressionar no meio, no centro, para efetuar o fechamento. Da mesma forma, essa linha da tigela sensação também é um fechamento instantâneo. Então, vamos lá. Essa é a maior delas. Mesmo tanto as pequenas quanto as grandes é o mesmo sistema. O fechamento você vai pressionar no centro da tampa e no fechar já extrai o ar. Ouviram que faz um cleque, né? E a abertura dela é como se você fosse pegar uma folha e envergar. Não é força que você precisa fazer puxando. Você vai, como se fosse uma folha, você vai fazer isso aqui, ó, tá? E aí você vai iniciar a abertura, tá vendo? Ela é até mais fácil do que as outras. E o fechamento, então, pressiona-se no centro da tampa e você tem o fechamento perfeito, tá? Então, abriu, pressionando aqui no meio e levanta a lateral e fecha pressionando no centro da tampa. Essa é a forma correta, tá bom? Essa é uma linha muito bonita também, né? Mas temos aí vários tamanhos. Depois nós temos uma outra opção que eu falei para vocês, que são essas daqui. Essa, por ser redonda, ela não tem tanta dificuldade, né? Mas a abertura sempre, assim, puxa pela lateral, como eu falei daquele, tá? Puxou, abriu. O fechamento você vai pressionar no centro da tampa e já efetuou o fechamento, tá? No caso dessas de formato quadrado arredondado, você vai também a abertura pelos cantos, tá? Olha lá, abre canto por canto, tá? E depois o fechamento você vai encaixar, direcionar na posição correta, que é um formato quadrado arredondado, e é o mesmo sistema. Pressiona no centro da tampa e você tem o fechamento. Abre, nunca abre pelo meio, é sempre pelo canto, ó. Abriu aqui, ó, tá vendo? Abriu. E o fechamento pressiona no centro da tampa. Essa é a forma correta também. Porque se você for apertar dos lados, vocês vão achar que a tampa tá com defeito e que não fecha, né? Mas é porque o fechamento é instantâneo. E não apertem no meio, nessa parte raiada, não. É no centro da tampa, com essa parte da mão, é muito mais fácil para você conseguir fechar e faz esse cleque. E pronto, tá vedado para você poder, e na hora de fechar, no próprio fechamento, você já extrai o excesso de ar, tá? Perfeitamente seguro para uma conservação ideal. E uma outra linha também de fechamento instantânea é a linha Toque Mágico. Essa é a menor e nós temos bem grande também. Vocês viram que ela é toda redonda, ela não tem laterais reforçados assim como as outras linhas, né? Mas elas são muito práticas. Agora veja, uma tigela desse tipo, se você não apoiar sobre a mesa e segurando na mão, de repente você escorrega e pode derramar o que está dentro, ou derrubar a tigela, ou você se sujar. Então, sempre em cima da mesa, sobre a mesa, fica muito mais fácil. Vocês viram que, de um lado, ele é mais estreito aqui, ó, a aba dela, e do outro lado, ele é maior. Então, por essa parte mais prolongada, você vai fazer a abertura. Pode também apoiar no centro da tampa com o seu polegar ou com os outros demais dedos e você vai levantar e você tem a abertura perfeita da peça. E o fechamento também, você vai pressionar no centro dela e vai poder efetuar o fechamento. Então, vamos lá. Abriu e fechou,
tá? Essa é a forma correta também. Uma outra linha também redonda, mas que também requer algumas observações, é a nossa linha Atualité. São tampas de fechamento hermético estanque também, porém, duro com duro, muitas vezes você vai encontrar mais dificuldade para fechar, mas também não é difícil, é jeito, tá? Então você vai, como se fosse aquelas bolsinhas de moeda, né? Você vai fazer isso aqui, ó, tá? Com o polegar você pressiona a parte de baixo e com o outro dedo você ergue a tampa. Você vai fazer isso aqui, ó, abriu, tá? Fechamento, também pressionando no centro da tampa. Mas você pode fazer isso sobre a mesa, fica muito mais fácil, ó. Isso aqui, fechou. Muito mais seguro, tá? E aí você tem a opção, no caso dessa peça, utilizar invertendo a posição ou desta forma, tá? E você tem também a opção de utilizar montando como se fosse uma taça, para você servir alguma sobremesa, algum patê, alguma geleia, né? E você também, se tiver um queijo fresco, eu uso muito queijo fresco, então eu uso nessa posição, fica mais fácil para fatiar e servir, sempre utilizando espátula ou aquelas pás de patê, porque aí você não vai agredir riscando a peça, tá? Mesma forma, então estando dessa forma, para você abrir encostado ao teu corpo, fica ruim, além de você se sujar, né? É desagradável, você vai se molhar e você vai poder, ó, em cima da mesa, você vai fazer isso aqui, tá? E aí você tem a abertura, tá bom? Depois nós temos também uma outra linha que também vale orientar, que é a linha Illumina. Vocês viram que a linha Illumina, principalmente essas mais altas, também a tampa é um material rígido, então ela tem a forma correta de fechamento. Para abrir, ela também tem um prolongamento e você abriu. O fechamento, tanto essa pequena quanto a grande, você vai apertar aqui numa das partes e fazer a volta completa, tá vendo? Ó? E aí você tem o fechamento perfeito e é tanto a menor quanto a maior. E no caso dessa linha aqui, você tem um fechamento e a possibilidade de um encaixe para que você possa transportar sem que role as tigelas um para cada lado. Então tá aqui, você pode levar uma marmita, né? Com uma refeição, um molho, um tempero, uma saladinha ou sobremesa separadamente, ao mesmo tempo fixada uma sobre a outra, tá? Uma outra linha também que eu quero falar é a nossa linha Murano. Veja, tanto as pequenas quanto as maiores, tá? Mesmo sistema também. Tem a abertura, o prolongamento. Você vai sempre iniciar a abertura por esse prolongamento, ó, abriu, tá? E aí o fechamento, esse não é apertando no centro não, você vai fazer isso aqui e vai fazendo a volta, auxiliando até ela fechar completamente, tá? Essa também você tem a opção de utilizar desta forma, fica muito bonita para você servir a mesa, tá? Como também, dependendo do que você estiver servindo, você tem essa opção também, tá? E aí, essa é a pequena e nós temos essa maior, e temos uma outra maior também. E aí você vai, de repente, vai ter essa dificuldade justamente por ser material duro, tanto a tampa quanto a base. Então, olha lá, abriu, pelo prolongamento você puxou e o fechamento você vai auxiliar e efetuar o fechamento da volta toda. E no caso dessa peça de 4,3 litros, tem um escorredor. Essa tampa, ela se encaixa no escorredor também. É uma opção de você utilizar. De repente você preparou nhoque, uma massa de macarrão que você ferveu, escorreu e quer conservar por mais tempo quente. Você tem a opção de utilizar encaixada, uma dentro da outra, tá? Então você tanto pode encaixar a tampa nessa parte do escorredor, como também na parte da base, usando somente como uma tigela, tá? Esses são os recursos que essa linha Murano oferece. Uma outra peça também que eu quero explicar é a tampa da linha Crystal Wave. No caso dessa peça, sempre que você for fechar, procure levar esse prolongamento desencontrando da base, do prolongamento da base, porque dessa forma fica muito mais fácil para você abrir. Imagine só, aqui você vai abrir, tá? Pronto. Puxou por aqui e auxilia para fazer a abertura da tampa completamente. E o fechamento, se você fechar aqui, ó, dessa forma, fica mais difícil para você na hora de você abrir, porque ela vai estar, a aba da parte de baixo vai atrapalhar a aba de cima, e aí você não consegue
remover com facilidade o início da abertura. Então, sempre vocês tampam deslocando esse prolongamento com a parte de baixo dessa forma, ó. E aí você fechou, também faz a volta toda, tá? Extrai o excesso de ar. No caso dessa, você pode extrair o excesso de ar por essa válvula exaustora. E você tem aqui um fechamento perfeito, manuseando também com segurança devido a essa aba lateral, por ser um produto que vai ao micro-ondas. Uma outra peça também que eu quero falar da tampa é a nossa linha das tigelas cristal. Essa linha nós temos, essa é a baixinha que você pode usar para bolos, tortas, mas nós temos algumas mais altas e maiores ou menores, mas é o mesmo sistema. Também é a mesma coisa, você vai começar aqui, ó, removeu a tampa. O fechamento você vai fazer a volta toda também com uma linha Murano, auxiliando, fechando ela toda, tá? E aí você pode extrair o excesso de ar. Pronto, tá aqui. Eu uso muito essa peça com bolos e tortas, invertendo a posição, tá? Quando você for utilizar dessa forma, a abertura dela, eu faço assim, eu coloco na borda da mesa e aí você vai dar uma apertadinha, ó, não sei se dá pra, é como se fosse isso aqui, ó. Você vai fazer isso aqui, ó, tá? E aí você consegue remover a tampa com facilidade, olha, tá? E o fechamento dela, eu faço assim, porque se ela tiver com bolo, você vai ter dificuldade para fazer a volta dessa forma. Você faz isso aqui, ó, sobre a mesa, você vai pressionar, ó lá, ela faz um cleque e já fecha, porque ela é de um fechamento também instantâneo, então de forma que, e ela virada, ela é mais fácil ainda, porque você, ao pressionando no centro no fundo da peça, que no caso vai virar a tampa, você pressionando aqui, ela já dá uma ajeitada para que a tampa encaixe perfeitamente. Então, ó, abriu puxando na lateral da mesa, na ponta, né, na borda, e você tem a abertura. E o fechamento encaixou aqui, você vai apertar no centro da tampa para poder efetuar o fechamento, tá? Que mais que eu quero falar? Agora eu quero também demonstrar o fechamento da linha Cristal Pop. Olha que interessante também essa linha, ó. Você tem aqui a tampa com essas duas abas empinadas, né? Esse sistema aqui, ele tem uma válvula exaustora que é uma tampinha de silicone. Ela também é facilmente removível para que você possa fazer a limpeza perfeita, né? E sempre que você remove essa tampinha, você já torna a colocar para não perder a tampinha, tá bom? E feito isso, nós temos aqui, ó, ela tem tanto um lado quanto o outro. Na hora de você abrir, você vai fazer isso aqui, ó. Pressionou aqui a lateral, você tem a abertura dela, tá? E o fechamento, essas quadradas, também não adianta você só apertar aqui no centro. Apertou canto por canto, você vai conseguir fechar com mais facilidade. Fechou. A abertura, apertou aqui, ela já remove a tampa, tá? Então, essa é a forma correta de fechamento aí e abertura dessas peças que eu quis ilustrar para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição para poder prestar consultoria, tá bom? Obrigada, até a próxima!